A novidade científica. A ciência moderna não mostra a verdade das coisas em si mesma. A ciência apresenta apenas modelos teóricos provisórios que tentam explicar a realidade. Essas ditas verdades que a ciência apresenta duram enquanto não surgirem outros modelos teóricos melhores, que a gente chama de paradigma. Muito bem, essa é a novidade científica. Vamos falar então dos pré-socráticos. Quem são os pré-socráticos, né? Quem representa eles na história? Então, a gente vai trabalhar um pouco deles. Na nossa linha do tempo, então você tem aí Tales de Mileto, que seria, né, o primeiro pré-socrático, ali 624, né, a 546 a.C. Você vai ter esse 569, nascimento de Pitágoras, pensador grego que combinou a filosofia e matemática. Aí você tem Confúcio, 551, você tem em 508 a.C. a poderosa cidade de Estado grega de Atenas adota a Constituição Democrática. Morte de Siddhartha Gautama, o Buda, fundador da religião e da filosofia do budismo. E 469, nascimento de Sócrates, cujos métodos de questionamento em Atenas formaram a base de grande parte da filosofia ocidental. E a Empédocles, 560, e a derrota da Guerra do Peloponeso leva ao declínio do poder político de Atenas. Muito bem. Então você vai ter Platão funda a academia de grande influência em Atenas em 385, né? Tá aqui nessa primeira parte, nossa linha do tempo. Aristóteles, discípulo de Platão, funda a própria escola em Atenas, o Liceu. Né? Muito bem. Os primeiros filósofos cientistas, filósofos da natureza. Então, qual que é o interesse deles? Desvendar os fenômenos da natureza, estudar o cosmos e o surgimento da vida. Então nós vamos ter Tales, Pitágoras, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Parmênides, Demócrito, entre outros que vão aparecer no nosso trabalho. Muito bem. Na nossa videoaula a gente começa explicando o seguinte: os primeiros filósofos não fazem cosmogonias, e sim cosmologias. Lembrando que cosmogonia é o nascimento do universo, e sim cosmologia, que é a origem do universo. Então eu coloquei em vermelho para você identificar. Então, nas nossas aulas anteriores, na primeira parte do nosso trabalho, a gente falou muito de deuses, de mitologia, de cosmogonia. Então, cosmogonia é onde o universo nasce através dos deuses, é um nascimento. O universo está nascendo por conta da relação sexual entre deuses. Mas nesse momento a gente vai começar a falar de cosmogonia, ou seja, da origem. Porque a origem é uma coisa muito mais científica, uma coisa muito mais pontual. Então, a cosmologia, ela quer falar do universo de maneira muito mais evidente, a partir da própria natureza, porque aí a gente fala de origem. E aí a gente continua falando então o seguinte: os pré-socráticos como filósofos da natureza, naturalistas ou fisicistas. Então, as investigações cosmológicas, no caso as investigações racionais, perceberam o dinamismo das mudanças que ocorrem na physis. Physis é a realidade primeira, originária e fundamental. Então, physis, ela investiga a natureza e os processos naturais. Mas a physis também busca procurar uma substância básica, um princípio primordial, a arqué, causa de todas as transformações da natureza, porque a physis é a realidade primeira, é ali onde o filósofo ele olha, que é a natureza. E a arqué é essa causa. Então ele está olhando para a physis, ele olha para a natureza e ele quer descobrir o que é essa arqué, o que causa essa natureza, o que causa essa origem fundamental, né? Princípio primordial, a arqué, causa de todas as transformações da natureza. Muito bem. Com isso, a gente entende o seguinte: os fisicistas, os filósofos da natureza, eles não querem recorrer ao mito. Eles são os primeiros a dar um passo na forma científica de pensar, sabe? Então, o filósofo ele quer mudar um pouco essa ideia de só trabalhar com mitologia. Ele quer largar a cosmogonia e quer voltar para a cosmologia. Então, como a gente já falou, physis é a natureza, mas não é uma realidade acabada, uma realidade pronta. Porque para falar dessa physis, tem que entender o seguinte: é uma realidade natural que está em transformação sempre, que nasce e se desenvolve. O que é essa physis? É um fundo perene, eterno, imortal, imperecível, de onde tudo brota e para onde tudo retorna. Porque o grego ele quer saber, ele quer mostrar que esse mundo que a physis nos mostra
ela começa e termina, mas ela sempre retorna para o mesmo lugar, né? É como você entendesse assim, como você pega a chuva, você vai olhar a chuva e a chuva cai na terra, depois ela evapora, ela sobe, ela desce de novo e fica nesse ciclo. Então, são esses pequenos pontos que o grego observou, e aí ele entendeu que o fundo eterno, perene, imortal, imperecível de tudo, onde tudo brota e para onde tudo retorna. Essa natureza, a natureza mãe, né, que ele está falando. Muito bem. Para os filósofos pré-socráticos, a arqué seria um princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas, no início, no desenvolvimento e no fim de tudo. O princípio pelo qual tudo vem a ser. O que é esse vir a ser? É aquela potência que o Aristóteles fala, né? Ou seja, o que vai acontecer ainda, o que vai ser, tudo está em potência, né? A natureza está em potência, então as coisas ainda vão surgir. Muito bem. E desde o início da história humana, fazemos perguntas sobre o mundo e sobre o nosso lugar nele. Para as primeiras sociedades, as respostas para as questões fundamentais eram encontradas na religião. Então, ou seja, a religião ela respondia muita coisa. Ou seja, as ações dos deuses explicavam o funcionamento do universo e ofereciam estrutura para as civilizações humanas. Algumas pessoas, no entanto, considerando inadequadas as explicações religiosas, começaram a buscar respostas baseadas na razão, em lugar da convenção. Essa mudança marcou o nascimento da filosofia. Então, olha lá, essa mudança de começar a buscar a resposta baseada na razão em lugar da convenção. Essa convenção é o senso comum. Tá? E o primeiro dos grandes pensadores conhecidos foi Tales de Mileto. Então, é o Tales que começa a mudar esse pensamento. Ele usa a razão para investigar a natureza do universo e encorajou outros a fazer o mesmo. Ele não transmitiu apenas respostas, mas todo um processo de como pensar racionalmente, bem como a ideia do tipo de explicação que poderia ser considerada satisfatória. Então, por isso, ele é considerado o primeiro filósofo, porque foi ele que começou mesmo, como que ele na maneira como ele transmitiu, então ele deu uma nova maneira de pensar, e esse pensar racionalmente. A preocupação dos primeiros filósofos concentrava-se na indagação básica de Tales, do que é feito o mundo. Então, quando a gente vai começar a estudar esses primeiros filósofos, do que é feito esse mundo? É isso que ele quer saber. As respostas constituem a base do pensamento científico e forçaram a relação entre a ciência e a filosofia que perdura até hoje. A obra de Pitágoras marcou uma grande mudança, visto que ele procurou explicar o mundo em termos de matemática e não em razão de alguma forma de matéria primordial. Olha a diferença, a gente vai ver isso lá na frente. Pitágoras e seus seguidores descreveram a estrutura do cosmos em números, relações e geometria. Embora algumas dessas relações matemáticas apresentem significado místico entre os adeptos da escola pitagórica, e aí que você vai entender depois porque Allan Kardec, entre outros espíritas, vão buscar dessa escola pitagórica, né? Suas explicações numéricas sobre o cosmos tiveram profunda influência nos primórdios do pensamento científico. Então vamos lá, escola jônica. A gente tem 3 representantes na escola jônica, né? Surgiram na cidade de Mileto. Então a gente vai falar do primeiro, que é dos mais conhecidos, Tales de Mileto. Então tudo é composto de água. Então ele morre aos 78 anos de idade, nasce na cidade de Mileto, primeiro filósofo da história. Então ele é o pai da filosofia. E assim, a abordagem que ele tem, a teoria do monismo, certo? Então tá ali. Então antes dele você tinha a civilização creta e minoica em Creta e a posterior civilização micênica na Grécia. Durante o período arcaico, os povos da Península Grega gradualmente se estabeleceram em um grupo de cidades-estados e desenvolveram-se um sistema de escrita alfabético, bem como os primórdios do que é hoje reconhecido como filosofia ocidental. Os primeiros desses pensadores científicos foi Tales, né? Então, porque aí nós temos uma nova estirpe de pensadores que surgia e tentava encontrar explicações naturais e racionais. Então não sobreviveu muita coisa dos textos deles, né? Mas sabemos que ele tinha um bom domínio de geometria, astronomia e atribui-se a ele a previsão de um eclipse total do Sol em 585. Olha que legal. Essa maneira prática de pensar levou a acreditar que os acontecimentos do mundo não se deviam à intervenção sobrenatural, mas tinham causas naturais que a razão e a observação revelariam. Então, quer dizer, Tales também já bate nessa ideia de que não tem mais relações sobrenaturais, míticas, né, como a gente trabalhou na primeira parte da nossa matéria.
E qual que é a substância fundamental para Tales? Né? Ele precisava estabelecer um princípio a partir do qual ele trabalharia. Então formulou a pergunta: qual é a matéria-prima básica do cosmos? A ideia de que tudo no universo pode ser reduzido basicamente a uma única substância, que a gente chama de teoria do monismo. E Tales e seus seguidores foram os primeiros a propor isso dentro da filosofia ocidental. Tales ponderou que a matéria-prima básica do universo tinha que ser algo a partir do qual tudo mais pudesse ser formado. E aí a gente começa a entender as indagações de Tales, né? Tudo mais tem que ser formado. E o que seria isso, então, né? A arqué de Tales é a água. Então, tinha ainda de ser essencial à vida, capaz de movimento e, portanto, de mudança. Ele notou que a água é evidentemente necessária para sustentar todas as formas de vida e que ela se move e se modifica, assumindo diversas formas do líquido ao gelo sólido e é a névoa vaporosa. Olha lá que legal. Tales conclui então que toda matéria, independentemente de suas aparentes propriedades, deve ser água em algum estágio de transformação. Tales também percebeu que toda a massa de terra parece chegar ao fim à beira da água. A partir disso, deduziu que todo o conjunto da Terra devia flutuar sobre a base de água da qual ele emergiu. Então, quando ocorre algo que causa ondulações ou tremores nessa água, propôs Tales, né, nós os sentimos como terremotos. Olha que legal. Então, ou seja, ele é como se a Terra, toda a nossa faixa de terra estivesse em cima da água. Então, tudo que, como a Terra se movimenta, então o que nós consideramos hoje como terremoto, ele considerou que como se tivesse água, né, se estivéssemos em cima da água e tudo que balançasse, né. Ainda que sejam interessantes os detalhes das teorias de Tales, elas não são a principal razão pela qual ele é considerado uma figura destacada na história da filosofia. Sua real importância está no fato de que foi o primeiro pensador conhecido a buscar respostas naturalistas e racionais. Muito bem. Ao fazer isso, ele e os filósofos posteriores da escola de Mileto lançaram as bases do pensamento científico e filosófico no mundo ocidental. Então, Tales, gente, ele mudou um pouco o formato de como o conhecimento se dava, ele buscou novas respostas, buscou novas maneiras de como lidar com essa ideia de como o mundo surgiu. E ele fez o quê? Ele observou a vida animal e vegetal, concluiu que a água, ou úmido, é o princípio de todas as coisas. Somente a água permanece básica a mesma em todas as transformações dos corpos, apesar de assumir diferentes estados. Então, nós temos aí que Tales, ele, então, observou, vou voltar aqui um pouquinho, então ele observou que todos os estados da água, ela tá ali. Então, ela é sólido, líquido e gasoso. E como que isso funciona na mente dele? Que todas as coisas precisam de água, a planta precisa de água, o ser humano precisa de água, a terra vive ele considera que toda a faixa de terra vive, está em cima da água, certo? Então ele observa a vida animal e vegetal. Então ele está olhando para a planta, ele está olhando para o mundo que ele está ali e está tentando falar, então peraí, poxa, então quer dizer que o princípio de todas as coisas tem que ter água, que ele chamou de úmido, que ele não sabia falar. O próximo filósofo, também da escola de Mileto, dando continuidade, nascido em Mileto, hoje sudoeste da Turquia, foi pupilo de Tales, né? Pai da filosofia ocidental. Tales, então, foi o pai. Ele julgava que havia uma única substância básica a partir do qual tudo tinha evoluído. Decidiu que ela deveria ser infinita e eterna e a chamou de apeiron, que seria também indeterminado, infinito, indefinido. Ele também desafiou a sugestão de Tales de que a Terra era sustentada por um mar, ponderando que esse mar teria de ser sustentado por outra coisa. Sem evidência para essa estrutura de sustentação, declarou que a Terra era um objeto pairando no espaço. Publicou que se acredita que seja o primeiro mapa do mundo. Então, Anaximandro de Mileto, ali 610 a 546, né? Então ele começa a falar um pouquinho. Essa arqué dele, né? Então, ele que introduz o conceito de arqué para designar o primo, a realidade primeira e última das coisas. Arqué para ele é algo que transcende os limites do observável. Denominou o apeiron, termo grego que significa indeterminado. Apeiron, então, é indeterminado ou infinito. O apeiron seria a massa geradora dos seres contendo em si todos os elementos contrários. Então, olha lá.
Então, quando ele determina esse aperon, essa massa geradora, ele contém em si vários elementos. Então, tem tudo, porque assim, ele não consegue explicar, ele não consegue mostrar pra gente o que é, mas ele percebeu que surgiu de algum lugar. Alguma coisa indeterminada, alguma coisa infinita é capaz de moldar esse mundo todo, né? Anaximenes de Mileto, como outros filósofos de Mileto, Anaximenes buscava o material fundamental a partir do qual o universo tinha sido feito. Ele optou pelo ar, indicando que exatamente como o ar dá a vida ao corpo humano, um tipo universal de ar dá a vida ao cosmos. Foi o primeiro pensador que se tem notícia a usar evidência observada para sustentar suas ideias. Então, assoprar os lábios franzidos, produzindo o ar frio, com lábios relaxados, o ar quente, né? Ele argumentou que, por consequência, quando algo condensa, esfria. Quando expande, se aquece. Do mesmo modo, quando o ar condensa, torna-se visível. Primeiro como névoa, depois como chuva. E, por fim, acredita-se como rocha, dando assim origem à terra, né? Que seria o gelo, né? Que ele acho que ele não conseguiu se expressar como deveria. Muito bem. Então, ou seja, ele admitia que a origem é indeterminada, mas não acreditava em seu caráter oculto. Olha pra você ver, é meio contraditório, mas tá ali. Você não consegue determinar, mas ela tá lá. Tentou uma possível conciliação entre as concepções de Tales e as de Anaximandro. Concluiu ser o ar o princípio de todas as coisas. Acho que ele quer falar do oxigênio aqui, né? O ar é a própria vida, é a força vital. A divindade que anima o mundo, aquilo que dá testemunho à respiração. Então ele está falando que tudo precisa de ar, porque nós estamos voando pelo ar. Então na hora que você consegue assoprar, que ele fala com a boca mais relaxada, o ar sai quente, com a boca mais franzida, a gente assopra. Esfria, né? A gente tenta esfriar as coisas. Então ele meio que não, nessa de conseguir montar, ele analisou dessa forma. Então o Anaxágoras já não, ele está na Jônia, né? Não é Mileto, né? Anaxágoras desempenha um papel chave na transformação de Atenas em centro mundial da filosofia e da investigação científica. Fundamentais para o seu pensamento foram as concepções sobre o mundo material e a cosmologia, e concluiu que tudo no mundo material era composto de uma pequena parte de todo o resto. Do contrário, não poderia ter se originado. Condenado à morte por impiedade depois de insistir que o sol era rocha de fogo, fugiu de Atenas e passou seus anos finais no exílio. Tá aí. Anaxágoras. Heráclito, de Éfeso. Tudo é fluxo. Tudo é fluxo. Heráclito também é dentro do mundo da nossa história da filosofia dos pré-socráticos, ele é muito importante. O mundo, diz Heráclito, é um fluxo perpétuo onde nada permanece idêntico a si mesmo, mas tudo se transforma no seu contrário. A luta é a harmonia dos contrários, responsável pela ordem racional do universo. Então, a abordagem dele também é o monismo, né? Que tudo tem uma substância primordial. Então, antes dele, você tinha os filósofos de Mileto, Pitágoras também, um pouco antes dele. Depois dele, você tem Parmênides, que usa a dedução lógica para provar a mudança, que a mudança é possível. Você vai ter lá no século XIX, Hegel baseia seu sistema filosófico dialético na integração dos opostos. Enquanto outros antigos filósofos gregos procuravam explicações científicas para a natureza física do cosmos, Heráclito entendia como governado por um logos divino. Então, logos é uma palavra muito presente na filosofia. Às vezes interpretada como razão ou argumento, Heráclito considerava o logos uma lei universal, cósmica, de acordo com a qual todas as coisas começam a existir e todos os elementos materiais do universo são mantidos em equilíbrio. Então, Heráclito sugeriu que o equilíbrio de opostos, de noite, quente e frio, levava à unidade do universo. Tudo seria parte de um único fundamental processo substância, o princípio central do monismo. Mas ele também afirmou que uma tensão constantemente gerada entre esses pares de opostos, e então concluiu que tudo está em permanente estado de fluxo, ou mudança. O dia, por exemplo, muda para a noite, que por sua vez muda novamente para o dia. Então, quer dizer, aí que está a ideia de que nada é a mesma coisa, né? É uma luta dos contrários, né? A gente começar a entender que ele está falando do fluxo. Tá, um exemplo claro, né, é o exemplo do rio, que eu acho que é a teoria mais básica. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Com isso ele queria dizer que no instante em que ele se entra no rio, águas novas imediatamente substituirão aquelas nas quais a pessoa emergiu. E ainda assim o próprio rio é sempre descrito como uma coisa fixa e imutável, né? A crença de Heráclito de que todo objeto do universo está em estado constante de fluxo se opunha ao pensamento dos filósofos da escola de Mileto.
como Tales e Anaximenes, que definiram todas as coisas por sua essência fundamentalmente imutável, né? Olha para você ver. Então, essa é uma crença que ele tem, que está tudo em estado de fluxo, tudo... Ele fala que tudo se opunha à escola de Mileto, porque tudo está mudando. Não, porque se você pensar o ar, o aperon e a água, elas são sempre a mesma coisa. Mas ele já foi um pouco mais além. Ele quer falar que tudo muda. Todas as coisas fundamentais, né? Muda. Então, o fluxo perpétuo. Então, ele concebia a realidade do mundo como algo dinâmico e permanente, em permanente transformação. A vida era impulsionada pela luta das forças contrárias, que a gente já falou. É pela luta dessas forças que o mundo se modifica e evolui. Olha que legal. O mundo evolui através dessas mudanças. Um outro filósofo, Parmênides, também monismo, tá bom? Você tem Zenão depois, você tem Demócrito depois dele. Platão expõe a teoria das formas e diz que as ideias abstratas não são a forma mais elevada da realidade. As ideias propostas por Parmênides marcam um momento decisivo na filosofia grega. Influenciado pelo pensamento lógico e científico de Pitágoras, Parmênides empregou o raciocínio dedutivo na tentativa de revelar a verdadeira natureza física do mundo. Suas investigações o levaram a assumir uma visão oposta de Heráclito. Vai lá, vamos ver o que é essa visão oposta de Heráclito. Enquanto Heráclito fala do fluxo, né? Então, Parmênides vai trabalhar assim. A partir da premissa de que algo existe, o é. Parmênides deduziu que esse algo não pode também não existir, porque se você fala que ele existe, então não tem como ele não deixar de existir. Ou ele é ou ele não é. Por isso, envolveria uma contradição lógica. Então, o ser é e o não ser não é. Olha para você ver. Portanto, seria impossível existir no estado de nada, não haveria vazio. Assim, algo não pode vir do nada. Deve sempre ter existido em alguma forma. Então, aí é quando a gente volta lá no Anaximenes, que ele fala do apeiron. Quer dizer, o indefinido, o indeterminado, o ilimitado, né? Não, Anaximandro, que ele fala do indefinido, do indeterminado. Quer dizer, não tem como. Tem que ter alguma coisa. Essa forma permanente não pode mudar, porque algo que é permanente não pode mudar para outra coisa sem deixar de ser permanente. Essa forma permanente não pode mudar. Porque algo que é permanente não pode mudar para outra coisa sem deixar de ser permanente. Então não é permanente. Então, ou seja, o arqué, esse princípio primordial, então ele está começando a concluir alguns pensamentos do que realmente é esse mundo. Parmênides concluiu que a partir desse padrão de pensamento, que tudo é real, deve ser eterno e imutável, e ter unidade indivisível, tudo é uno. De maneira mais significativa para filósofos posteriores, Parmênides mostrou que nossa percepção do mundo é imperfeita e cheia de contradições. Nós parecemos sentir a mudança, ainda que nossa razão não diga que a mudança é possível. A conclusão a que podemos chegar é que nunca devemos confiar na experiência que nos é transmitida pelos nossos sentidos. Então essa questão dos sentidos ainda vai lá na frente, vai ter outros filósofos que vão falar dela, né? Tudo é real, deve ser eterno e imutável. Então ele vai dizer assim: defendi a existência de dois caminhos para compreender essa realidade. Então ele expressou esse pensamento no poema sobre a natureza. Então o primeiro é o caminho da razão, que permite encontrar a verdade imutável e perfeita, que não muda, né, que ela é perfeita. A razão, a episteme, é uma coisa muito valorizada pelo grego. E o dos sentidos, ou da opinião, que é a doxa, que a gente fala que é aquele conhecimento muito mais raso, que só nos permite conhecer as aparências das coisas, confusas e contraditórias. No caminho da razão é uma coisa, é verdade. A verdade, ela não muda. Se você defende uma verdade, ela não muda. Por isso que ele vai falar aqui que tudo é real, deve ser eterno e imutável. Então, se a verdade ela é real, ela não vai mudar, ela tem que se permanecer daquele jeito. E a dos sentidos, a doxa, que é a aparência, que muitas vezes ela é rasa, ela não transmite, de fato, tudo como deveria ser. O ser e o não ser. O caminho da verdade nos leva a compreender que o ser é e o não ser não é. O não ser não pode ser conhecido. O ser, portanto, é e deve ser afirmado. O não ser não é e deve ser negado. E é esta a verdade. O ser é a única coisa pensável e exprimível. O ser é único, imutável, incriado e eterno. O ser é. A gente não vai falar um pouco do que esse ser é, que ficaria muito complicado aqui, mas se você imaginar que quando você define a verdade como imutável, então ela é.
Então, se você colocar que ela pode ser conhecida. E tudo que for contrário deve ser negado. Porque não tem como você falar uma verdade e depois você já desmenti-la. Não dá. Se ela é verdade, ela é verdade. E ela é uma coisa que é imutável, incriável e eterno. O ser. O ser a gente pode falar depois, numa outra oportunidade. Protágoras já muda um pouco a política dele. Então ele está ali no relativismo. Quando eu digo política, é a maneira de dizer. Então antes dele você tem a teoria das formas. Michel de Montaigne, lá em 1580, já adota uma forma de relativismo para descrever o comportamento humano em seus ensaios. Derrida, aqui já no século XX, né, usa até a técnica de desconstrução para mostrar que qualquer texto tem contradições irreconciliáveis. Em 2005, em seu primeiro discurso como Papa, Bento XVI adverte que estamos caminhando para uma ditadura do relativismo. Relativismo é uma coisa muito importante, gente. Você que está vendo o vídeo agora, tem que entender que ele é uma área da filosofia muito presente, que você tem que entender. No século V, Atenas tornou-se uma cidade-estado importante e próspera sob a liderança de Péricles. Entrou em sua era de ouro, de erudição, de cultura. Isso atraiu pessoas de toda a Grécia. E para aquelas que conheciam e sabiam interpretar a lei, havia vantagens. A cidade era administrada sob princípios democráticos, com um sistema legal estabelecido. Exigia-se de qualquer defendesse sua causa. Não havia advogados, mas uma reconhecida classe de conselheiros logo se desenvolveu. Então nesse grupo estava Protágoras. Muito bem. Tudo é relativo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que ele está dizendo. Ele ensinava a legislação e retórica para qualquer um que pudesse pagar. Já começou aqui, isso aqui a gente vai ver um pouquinho lá nos sofistas. Seus ensinamentos eram objetivos, preparavam alguém para debater a ganhar uma causa, em vez de propor um ponto de vista. Mas ele conseguia ver as implicações filosóficas do que ensinava. Para Protágoras, todo argumento tem dois lados, e ambos podem ser válidos. E também você vai ver que na lógica, quando você trabalha a lógica formal, o Aristóteles vai mostrar pra gente que com duas premissas você consegue chegar a uma terceira, e aí vamos trabalhar a questão da verdade e falsidade, e válido e não válido. Isso é uma aula também, lógica formal, eu posso gravar essa aula também e a gente estudar um pouquinho, porque é muito bacana, né? E a gente tem como ensinar legal, porque já adquirimos um método para isso. Ele afirmou que podia transformar o argumento mais fraco em mais forte, provando não o valor do argumento, mas a persuasão do seu proponente. Olha que legal. Então ele ensinava como você conseguir convencer. Tá? Dessa forma, reconheceu que a crença é subjetiva. O homem mantendo um ponto de vista ou opinião é que dá a medida de seu valor. Então, por isso que ele fala, olha só, mantendo um ponto de vista ou opinião. Olha para você ver que interessante. Enquanto a gente fala da doxa, a gente acabou de falar da doxa, e a doxa é coisa muito rasa, né, que é a opinião. Então ele falou assim, quando você mantém esse ponto de vista, você consegue dar o seu valor, porque por isso que eu falo, ela é rasa por conta disso, que ela fica ali, ela não tem uma certa verdade. E o Protágoras, ele trabalha nessa linha. Ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado com a persuasão, ele quer fazer o cara convencer o outro. Esse estilo de raciocínio comum na justiça e na política daquele tempo era novo na filosofia. Ao colocar seres humanos em seu centro, seguiu a tradição de retirar a religião do argumento filosófico, e também mudou o foco da filosofia, da compreensão da natureza do universo para a investigação do comportamento humano. Protágoras voltou-se principalmente para questões práticas. Especulações filosóficas sobre a substância do cosmos ou a existência de Deus são sem sentido para ele, que considerava tais coisas incognoscíveis. Então para ele já mudou. Ele já não quer mais saber essas especulações de cosmos, de existência de deuses, também já não tem mais sentido, né? É até questão sobre substância do cosmos. Não, ele não quer trabalhar, ele já está batendo ali na parte mais prática da filosofia. A principal implicação de o homem é a medida de todas as coisas é que a crença é subjetiva e relativa. É o homem que é importante, é ele que você tem que analisar, você não tem que analisar a natureza. Isso levou Protágoras a rejeitar a existência de definições absolutas de verdade, justiça e virtude, ou virtude. O que é verdadeiro para uma pessoa pode ser falso para outra. Olha lá. Para Protágoras, nada é inerentemente bom em si mesmo. Algo é ético ou certo apenas porque a pessoa, a sociedade julga assim. Olha, já começou a falar que a sociedade que decide as coisas.
Protágoras foi o mais influente de um grupo de professores itinerantes de legislação e retórica que se tornou conhecido como sofistas, que é a próxima matéria. Então, se você é aluno, você já vai ter essa próxima matéria na sequência. Sócrates e Platão ridicularizaram os sofistas como meros retóricos, mas como Protágoras, a ética avançou significativamente rumo à visão de que não há absolutos e que todos os julgamentos, incluindo morais, são subjetivos. Depois a gente trabalha essa questão, né? Muito bem. Segundo Protágoras, qualquer verdade revelada por esses dois filósofos retratados numa ânfora grega do século V dependeria do uso da retórica e da habilidade para debater. Tá aí, tem esse exemplo que tá aí. Então, escola itálica, Pitágoras de Samos, que a gente já tinha falado lá atrás, um pouco do que ele vai trabalhar. Então, assim, a abordagem dele é o pitagorismo. Né? Pouco se conhece sobre a vida do Pitágoras, que não deixou textos escritos. Infelizmente, como filósofo grego, Porfírio mencionou em sua Vita Pythagorae, ninguém sabe o certo que Pitágoras disse a seus colegas, já que eles observavam um silêncio em comum. Estudiosos modernos acreditam que Pitágoras provavelmente nasceu na ilha de Samos, na costa atual da Turquia. Quando jovem viajou bastante, talvez estudando na escola de Mileto e provavelmente visitando o Egito, que era um centro de ensino. Com cerca de 40 anos, estabeleceu uma comunidade de cerca de 300 pessoas em Cortona, no sul da Itália. Seus membros eram iniciados numa mistura de estudos místicos e acadêmicos, e apesar da natureza coletiva, Pitágoras era o líder da comunidade. Aos 60 anos, dizem que se casou com uma jovem Teano de Crotone. Uma hostilidade crescente contra o culto pitagórico forçou a deixar Crotone, e ele fugiu para Metaponto, também no sul da Itália, onde morreu logo depois. Sua comunidade tinha virtualmente desaparecido no final do século IV a.C. Então, depois dele, você tem o Heráclito, que a gente já falou, que rejeita o pitagorismo, afirma que o cosmo é governado pela mudança. Platão introduz o seu conceito de formas perfeitas na teoria das ideias. Euclides, matemático grego, estabelece os princípios da geometria, e o matemático Kepler descreve a relação entre geometria e fenômenos físicos, que é a voz do conhecimento de Pitágoras, né? Então tá aí. Então Pitágoras, vamos analisar esse quadro. Então, tudo no universo se conforma às regras e relações matemáticas. Então, se compreende os números e as relações matemáticas, compreendemos a estrutura do cosmos. Tá aqui, ó. Até vou passar com o mouse aqui para você ver. A matemática é o modelo para o pensamento filosófico. Então, quando eu falo para vocês que física ela tá ligada à matemática, ela tá ligada à filosofia, que a física é a natureza. Então, a gente não tem como. Matemática ela surge da filosofia. O número é o regente das formas, o número é o regente das ideias. Olha para você ver. A filosofia ocidental estava em seu início quando Pitágoras nasceu. Em Mileto, na Grécia, um grupo de filósofos de uma geração anterior, conhecidos coletivamente como Escola de Mileto, tinha começado a procurar explicações racionais para os fenômenos naturais, inaugurando a tradição filosófica ocidental. Então nós temos nossos 3 primeiros filósofos, né? Tales, Anaximandro e Anaximênio. Pitágoras passou a infância não muito longe de Mileto. Daí ser provável que conhecesse ou talvez tivesse estudado na academia desses filósofos. Dizem que Pitágoras, como Tales, fundador da escola de Mileto, aprendeu os rudimentos da geometria e provavelmente influenciou a abordar o pensamento filosófico de forma científica e matemática. Não tem jeito. Filosofia e matemática estão ali, física está ali. Muito bem. Então Pitágoras está aí, filósofo de Samos, até brinco com os meus alunos aí, né? Que Minesarcos Pitais, que é a filiação dele, filhos Damo, Arinote, Teleuge e Mia, irmãos a Temistocleia, que a gente fala que é para colocar no nome do filho, Eunomos e Tirrenos, que eu acho um nome bonito esse aqui, Tirrenos. Então, se você quiser pôr o nome do filho, põe Temistocleia, se você não souber colocar, não saber o que fazer. Pitágoras também era profundamente religioso e supersticioso, acreditava em reencarnação e na transmigração da alma. E aí, que se a gente for parar para observar todo o conhecimento de Allan Kardec é baseado aqui. Estabeleceu o culto religioso assumindo o papel de Messias virtual. Para ele, o objetivo da vida é libertar-se do ciclo da reencarnação, o que pode ser obtido com adesão a um doido conjunto de regras de comportamento por meio
da contemplação. É o que chamaríamos de pensamento científico objetivo. Pitágoras ele era bem claro também nas ideias dele. A explicação pitagórica sobre a criação do universo segue um padrão matemático no ilimitado. O infinito que existia antes do universo. Deus impôs um limite. Então, tudo que existe veio a ter um tamanho real dessa forma. Deus criou uma unidade mensurável a partir da qual todo o resto foi formado. Muito bem. O número. Então, Pitágoras concluiu que todo esse cosmos deve ser governado por regras matemáticas. Olha lá, tá ali. Então, ele dizia que o número pode ser usado para explicar a estrutura do cosmos. A essência de todas as coisas reside nos números, os quais representam a simetria, a ordem, a harmonia, limitado e o ilimitado. Então essa simetria, essa ordem, essa harmonia. Então, se você for mais aprofundado nas questões matemáticas, né? Minha irmã, quando estudava, fez um curso com o Richeri, que é um cara também do ITA, e ele falava das medidas do corpo, da simetria do mundo. Então, se você for estudar matemática, você vai perceber que toda essa simetria, ele percebeu que o mundo tinha certas condições onde era tudo perfeito, de certa forma, baseado nas matemáticas. O Pi também, ele também é um dos que introduz o número do Pi 3,14, então as medidas do corpo do braço. Então, fundamento de tudo é um número. Acreditava na divindade do número. Tudo bem que você não vê o número andando por aí na rua, né? Olha o número 1 e o número 2. Não. Mas o número N é importante. Então, até brinquei aqui, hashtag não abstrato, hashtag elementos essencial da realidade, hashtag dimensão espacial, par, ímpar e par, ímpar. Nessa era ímpar, par, né? Par, ímpar e par, ímpar. E harmonia. É um jogo de palavras aí que a gente coloca. Muito bem. Eu coloquei um adendo pra gente observar, que eu acho interessante. Pode-se também pensar que a filosofia de Parmênides, isto é, a do mobilismo universal ou teoria do repouso absoluto, foi usada pelas tradições religiosas, as cristãs, né, para descrever Deus e o céu. Nota que, em geral, os mortos são enterrados com as máximas que dizem, aqui jaz, repousa fulano. Deus seria esse princípio uno e todo sem partes divididas ou vazia, que deveria ser compreendido através do pensamento, com o princípio de todo conhecimento. Então, é a questão do abstrato, né? Descrever Deus é uma coisa muito complicada. É também interessante notar como a identidade entre ser, pensamento e linguagem de Parmênides também associa-se com a tradição do Antigo Testamento. Neste, Deus se revela como verbo. Em grego, o verbo é o logos. Olha lá para você ver. Por isso que eu falei do logos lá em Heráclito, né? É palavra, discurso e razão. E se para o Parmênides o logo é também o pensar e o ser, então é a divindade que fala e fornece a base para conhecermos. Isto é, a via da verdade é a razão, o logos divino. Por isso Parmênides concebe o ser de forma circular, pois é, entre os gregos, a forma da perfeição. Então, é assim, para Parmênides o logo também é o pensar e o ser. Então, quando você consegue racionalizar conhecimento, esse logos divino, por isso que a gente fala que o logos é divino, Deus é divino. Então, você diz que a razão do universo, porque em João capítulo 1, né, logo na abertura do Evangelho de São João, em arqué, em logos, no princípio era o logos. Então, no princípio era o conhecimento, era o pensamento puro e perfeito, certo? Então, esse é um adendo que a gente coloca. Então, para a gente ir concluindo nossa apresentação, não existe nada exceto átomos e espaço. Aí nós temos um anexo, né? No século VI a.C. em diante, os filósofos começaram a considerar que o universo era formado de uma única substância fundamental. Durante o século V, dois filósofos de Abdera, na Grécia, Demócrito e Leucipo, sugeriram que tudo era composto de partículas minúsculas, indivisíveis e imutáveis, que eles denominaram átomo. Os átomos é a palavra grega para o que não pode ser cortado. Tá vendo? Então, ou seja, os caras já sabiam, já imaginou que tinha alguma substância pequena, alguma coisa pequena que estaria lá. Então, Demócrito e Leucipo, a primeira teoria atômica, Demócrito e Leucipo também afirmaram que um espaço vazio separa os átomos, permitindo-lhes que se movam livremente. Como os átomos se movem, podem colidir um com o outro para formar novas disposições de átomos, de modo que os objetos no mundo parecem mudar. Os dois pensadores consideraram
que há um número infinito desses átomos eternos, mas que o número de diferentes combinações às quais eles podem se ajustar é finito. Isso explicaria o aparente número fixo de diferentes substâncias existentes. Os átomos que formam nossos corpos, por exemplo, não se deterioram ou desaparecem quando morremos, mas se dispersam e podem ser reconstituídos. Conhecida como atomismo, a teoria concebida por Demócrito de Leucipo ofereceu a primeira visão mecanicista completa do universo, sem qualquer recurso à noção de um ou mais deuses. Ela também identificou propriedades fundamentais da matéria que se provaram cruciais ao desenvolvimento das ciências físicas, particularmente a partir do século XII, até as teorias atomistas que revolucionaram a ciência no século XX. Muito obrigado, então, a gente termina a nossa segunda parte. A primeira parte foi sobre mitologia grega, a próxima parte vai ser sobre os sofistas. A gente também vai gravar a nossa videoaula. Ela ficou longa porque eu li todos os slides. Aqui a gente não trabalhou com os textos oficialmente, mas a gente ainda vai tirar textos para a gente trabalhar. Para que todo mundo entenda, então ficou o seguinte: Tales trabalha com a água, Anaximandro trabalha com o Aperon, Anaximandro trabalha com o ar, e Heráclito trabalha com fluxo, que são os principais, Pitágoras com os números, tá? E a gente conclui então essa primeira parte. Muito obrigado e até mais.